Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aleluia, é muito bom estar na presença de Deus. É muito bom estarmos reunidos na casa do Senhor. Aleluia. Está muito médio. Aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração por este momento maravilhoso em que nós podemos nos reunir na presença do Senhor. É muito bom ver você na igreja. Aleluia, eu vejo alguns irmãos aí, né? Que bom ver você aqui. Aleluia, alguns que já estão retornando, voltando, né? Sem o medo, nós vamos lançar essa semana uma campanha Não Fique em Casa. Na contramão do Fique em Casa. Não fique em casa, venha para a igreja. Saia de casa, venha para a igreja. Não é para você ir para outras festas, outras coisas, não. Venha para a igreja. Para nós estarmos no culto adorando ao Senhor Jesus. E não é para ir na contramão do fique em casa, não, né? Vem para a igreja, vem se cuidando, vem, né, com todo cuidado para glorificar o nome do Senhor e exaltar aquele que vive e que reina para sempre. Nossos trabalhos estão aí normais, mas essa semana tem algumas coisas especiais, né? Na quinta-feira nós temos o culto da restauração, estará conosco o pastor Valdecir Cabral, lá de Parobé, Rio Grande do Sul. E também no domingo ele estará conosco no primeiro culto, ou no segundo culto, ainda não está definido, mas num dos cultos ele vai estar conosco, nos trazendo a palavra de Deus, e vai ser bênção ter você na presença de Deus, adorando ao Senhor Jesus. Domingo foi maravilhoso, né? Os irmãos que vieram no primeiro culto, os irmãos que vieram no segundo culto, foi algo maravilhoso. Quase 200 pessoas participaram dos dois cultos, e isso para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. A gente se alegra porque os irmãos da idade de risco, né, da idade de risco, que não podem vir à igreja, não vieram, na maioria deles não vieram, e assim mesmo a igreja está aí. Se viesse todos normalmente, como vem no domingo, num culto só a igreja enchia, ia faltar banco, mas que bom que vocês estão vindo para a igreja adorando ao Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando através da transmissão ao vivo. Que Deus abençoe. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Troque de posição, fique de pé. Salmos 34, verso de número 12. Salmo 34 e 12. Palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia, uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoadora. Uma palavra que vem de encontro aos dias em que nós estamos vivendo e ao anseio da nossa alma. Essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar comigo, vai falar contigo. Ele começou a falar comigo hoje à tarde, e eu quero dar a liberdade para que Deus continue através do Espírito Santo falando comigo aqui, para que Deus fale conosco nesta noite maravilhosa. Salmo 34 e 12 diz: quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falarem falsamente. Aparta-te do mal e pratica o bem. Busca a paz e empenha-te em conquistá-la. Feche os seus olhos. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, e nós queremos agora meditar na tua palavra. A tua palavra nos alimenta, nos sustenta, nos fortalece, nos dirige, nos orienta. A tua palavra nos dá sabedoria, graça, entendimento e compreensão do teu querer. Agora abre os céus sobre nós, Senhor. Abre os céus sobre esta casa, sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos, para que haja um canal direto com o trono da graça, e o Senhor, de uma maneira especial e uma vez mais, venha falar conosco neste culto, para a glória e louvor do teu nome. Nós abrimos o nosso coração, abrimos o nosso entendimento, o nosso intelecto, a nossa alma, para que o Senhor venha, através desta palavra, colocar sementes que venham produzir frutos dignos de arrependimento e nos transformar, Senhor, para vivermos uma vida abençoada nessa terra e também herdarmos o céu de glória. É o desejo do meu coração, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esteja sentado. Glória a Deus. Se for perguntar para cada um de nós quantos anos a gente quer viver, quanto tempo a gente deseja ficar na terra, a gente vai dizer que quer viver muito tempo. A gente olha para algumas pessoas com 85, eu fui visitar um considerado avô meu, que a gente chama de vô Wilson, e ele vai completar
87 anos agora, no mês no dia 31, no final do mês agora, né? Dia 31 de maio. E a minha avó, considerada avó Neuci, 84 anos. A gente olha para eles e vê eles vivendo com lucidez, com graça, com sabedoria, e a gente diz, eu quero chegar lá, eu quero viver esse tempo, eu quero viver mais. Se for perguntar quanto tempo que você quer viver, você vai dizer, eu quero viver o tempo suficiente para ver meus filhos, meus netos, meus bisnetos. E eu falei para ele lá que se ele ficar mais uns 5, 10 anos aí, eu não sou neto, mas considerado, vai ter tataraneto aí, né? E vai ser bênção de Deus. E a gente deseja viver isso, né? Por mais difícil que seja a nossa vida. Tem gente que está aí passando por tanto perrengue, tanta dificuldade, tanta luta, tantos desencontros na vida, e ele diz assim, eu quero viver até 100 anos. E aí, se fosse olhar para a situação do cidadão, para a maneira como ele está vivendo, a melhor coisa para ele era morrer. Era parar de viver, mas o desejo de viver é muito grande, o desejo de estar olhando as coisas acontecer, de ver as coisas aparecer, de ver os filhos, netos e tanta coisa bonita que tem na vida, por mais difícil que seja, por mais lutas que tenhamos, a gente vai dizer, eu quero viver mais. A gente pega e encontra pessoas que teriam motivos para dizer, eu quero morrer, e por mais difícil que esteja a vida, não, eu quero viver. Há um clamor pela vida. É claro que a maioria das pessoas que clamam por essa vida, mesmo em tantas dificuldades, é porque não tem a certeza da vida eterna. Porque quando eu tenho a certeza da vida eterna, eu falo como Paulo disse, para mim o morrer é lucro. O viver é ganho, mas o morrer é lucro. Para mim é melhor estar com Deus do que continuar no mundo. Paulo vai dizer que diante dos açoites, das prisões, de todas as dificuldades, para ele o melhor era estar com Deus. Quando o crente serve ao Senhor e tem convicção da vida eterna, que nós falamos aqui domingo, ele vai dizer, não, eu quero, se Jesus quiser e der o meu tempo, eu quero partir para estar com o Senhor. Mas o ímpio, ele quer viver, E aí, o salmista que é Davi, vai escrever nesse salmo algumas coisas importantes de adoração ao Senhor, e uma das coisas mais lindas que me chamou a atenção ao ler o salmo, é a pergunta que ele faz, quem quer viver muitos dias? Quem quer viver longevidade? E quem quer ver a prosperidade? Quem quer ver as coisas dando certo? Quem quer ver as coisas se encaminhando no caminho que deve ser? E aí ele termina a pergunta e ele começa a responder, dirigido pelo Espírito Santo, ele começa a responder a maneira como nós devemos proceder para viver uma vida longínqua, para viver uma vida com muitos dias e anos na terra, e para ver a prosperidade na nossa vida. O salmista, e é o salmista Davi também, no Salmo 128, ele vai dizer que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. E aí fala da casa, fala da família, da esposa, dos filhos, e vai falando de toda a prosperidade que haverá na casa daquele que teme ao Senhor, daquele que anda na presença de Deus. Aqui o salmista está nos dando no mínimo 5 conselhos para nós vivermos uma longevidade com alegria e prosperidade. Já imaginou você viver 80 anos e não ter prosperidade? Você viver 100 anos e não ter alegria nenhuma? Eu falei aqui, não sei se foi na escola dominical, que tem pessoas que vivem, vou tentar acertar hoje, né? Vivem um dia em 70 anos. Ele começa e termina os 70 anos e a vida dele é a mesma lamúria, a mesma dificuldade. E tem gente que é o contrário, vive 70 anos em um ano ou em um dia. Por quê? Porque ele consegue atingir todos os estágios da vida dele em um ano, ou em uma semana, ou em um dia. Ele consegue viver uma vida abençoada. Por mais que ele viva 15 anos, era como se ele tivesse vivido 70 anos. Por mais que ele viva um ano, é como se ele tivesse vivido 70 anos. E tem gente que vive 70 anos e não sai do primáriozinho, continua ali sofrendo, batendo cabeça. As provas vêm e ele não é aprovado, as provas vêm e ele continua reprovado. E aí o salmista vai dizer, quer viver para uma vida abençoada e viver com prosperidade? Primeiro, guarda a tua língua do mal. Olha que palavra maravilhosa que o salmista vai dizer para mim, para você, para nós vivermos uma vida abençoada, com longevidade e com prosperidade.
eu tenho que guardar a minha língua do mal. Eu tenho que proteger a minha língua para não falar coisas más, para não amaldiçoar, para não proferir maldições, para não proferir coisas que desagradem ao Senhor, para não proferir palavras que venham atingir e prejudicar o meu próximo, para que eu venha usar e guardar a minha língua, para que o mal não venha ser o alvo da prática dos meus lábios. No capítulo, ou melhor, no Salmo 39, se você virar a página aí, você que está aberto, ele diz assim: eu pensei comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua, protegerei a minha boca como uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. O salmista está dizendo no Salmo 39, no primeiro versículo: eu vou guardar a minha língua, eu vou proteger a minha boca. Por quê? Porque o que vai acontecer? O diabo vai usar pessoas para nos provocarem, para nos tirarem a paz, para nos tirarem a alegria, para revidarem contra nós. E aí, diante da adversidade, diante da tentação, diante da prova que vem, diante da investida de Satanás, usando todos os meios possíveis, você vai ser tentado a proferir palavras que desagradarão a Deus. E o salmista dizendo: diante do ímpio, eu vou pedir para que Deus me dê graça para mim guardar a minha língua, para mim colocar uma mordaça na minha boca e não falar nada. Por quê? Porque o ímpio zomba de nós, o que não teme a Deus e não crê em Deus, zomba da nossa fé, zomba da nossa esperança, zomba do nosso cultuar ao Senhor, zomba da nossa maneira de andar, de vestir, de fazer, de falar. O ímpio, ele vai usar todos os meios para zombar de nós. E aí você que é crente, que é salvo e que quer viver uma vida abençoada e próspera, você não vai revidar, você vai fechar a língua, ou fechar a boca, segurar a língua e ver a boa mão do Senhor te abençoando sobre a terra. Aleluia. É tão interessante que nós estudamos aqui sobre a carta de Tiago, e quando Tiago escreve aos irmãos da sua época, aos seus contemporâneos, à igreja do Senhor, ele vai escrever no capítulo 3 a grandiosidade que é o cuidado com a língua. Ele vai dizer que nós precisamos ter um cuidado muito grande com a nossa língua, porque a língua, ela tanto pode bendizer ao Senhor, como também amaldiçoar os homens. E aí Jesus vai enfatizar que não pode sair água rota ou água ruim e água boa da mesma fonte, ou sai água boa ou sai água ruim. Ele está dizendo: cuidem o que vocês falam, cuidem o que vocês expressam por palavras. Aleluia, aleluia. Jesus vai dizer no mínimo 13, aleluia, coisas que contaminam o homem. Eu falei aqui na escola também, né? Sobre isso, que deu uma pincelada que um dia eu vou pregar sobre Jesus dizendo aos discípulos e aos que estavam ao seu redor, porque dizia que ele comia com uns, sentava com outros, e chamavam Jesus até de beberrão, chamavam Jesus de sentar com os publicanos e jantar com eles. Aí Jesus um dia fica revoltado e diz assim: olha, o que entra pela boca não contamina, o que sai da boca é o que contamina. E aí, porque a boca fala o que o coração está cheio, e do coração procedem os adultérios, os escândalos, as chocarrices, as calúnias, as difamações. É do coração que procedem aquilo que contamina, e contamina o ambiente, contamina a família, contamina a igreja, contamina o trabalho onde você está, lá na empresa. Quando o homem e a mulher não conseguem dominar a sua língua, há uma dificuldade muito grande. Quer ver a dificuldade que é você sentado ao lado de alguém, seja na igreja, no ônibus, na empresa, em qualquer lugar, e essa pessoa ter a sua língua depravada e só falar coisas ruins? Parece que o prazer de algumas pessoas é encontrar alguém para destilar o veneno acerca do fulano, acerca do ciclano, acerca do beltrano, e vai só destilando o veneno. E o Espírito de Deus nos trouxe nessa noite para tomar e participar desse caldo mais grosso aqui, para nós cuidarmos a nossa língua, protegermos a nossa língua, para que ela não venha proferir nada. Aleluia. Tão certo é que o salmista Davi também vai escrever o Salmo 139, e ele vai dizer: tu me sondas e me conheces, sabes o meu assentar e o meu levantar, antes mesmo que a palavra chegue aos meus lábios, tu já conheces. Sabe o que é isso? Deus conhece o nosso profundo do coração, Deus conhece a nossa mente, o nosso intelecto, Ele sabe o que nós vamos proferir por
por isso que nós precisamos guardar a nossa língua para vivermos abençoadamente na terra e prosperarmos na nossa caminhada. Você conhece pessoas que perderam a bênção por falar uma palavra que não devia ter falado. Você conhece pessoas que deixaram de ser abençoadas porque na hora que era para fechar a boca, botar a mordaça, como disse Davi, ele proferiu uma palavra, ou ele antecipou uma resposta e perdeu a bênção. Aleluia, que Deus nos ajude a nós, como disse o salmista aqui no verso 13, guarda a tua língua do mal. Aleluia. Me lembrei daquele moço que chegou para Davi, aleluia, e foi contar da morte de Saul e de Jonatas. E ele achou que estava fazendo uma grande coisa, mas por não guardar a língua, a Bíblia diz que Davi o matou. Aleluia. Que Deus nos ajude, aleluia, a sermos sábios a ponto de cuidar das palavras que saem da nossa boca, a não falarmos o mal, aleluia. Segunda coisa que o salmista vai dizer no verso 13, guarda a tua língua do mal, e o segundo é os teus lábios do engano. Guarda a tua boca, os teus lábios de falar enganosamente. Nós temos uma facilidade de proferir palavras enganosas. Uma das coisas que a gente não se atém, e é culto de ensino, eu queria que você me compreendesse, mas a gente quase não se atém, na listagem de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. Paulo vai escrever, parece-me que, me ajude aí, parece-me que é a Romanos ou aos Coríntios, dizendo que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. E ele vai colocar uma listagem ali, os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros, os fornicadores. É pesada a palavra de Paulo. É pesada a palavra de Deus. Ele vai dizer, e ele termina dizendo, os que praticam a mentira. Quando você vai ver Jesus falando com João, lá no Apocalipse, as revelações, no capítulo de número 20, 21, você vai ver Jesus dizendo a mesma coisa. Os que profetam, os adúlteros, os tímidos, os avarentos. E tem uma listagem ali que me veio agora ao coração para lembrar isso, não herdarão o reino. E termina, todos os textos terminam que os que praticam, os que amam, os que falam mentirosamente, que praticam a mentira. E uma das coisas que a gente está acostumado a ver no meio da nossa sociedade é as pessoas mentindo com facilidade. É as pessoas usando os lábios para falar enganosamente. Meu Deus, cortou, né? Corta, né? A espada corta. E aí, quando você não se dá conta que está falando enganosamente, o salmista vai dizer no Salmo de número 107, ou 101, versículo 7, que aquele que usa de engano não permanecerá na presença do Senhor. Aquele que continua na prática aí da mentira, ele não permanece na presença de Deus, ele não consegue continuar, porque vai chegando o tempo, e Deus vai ajeitando, Deus vai limpando, Deus vai lapidando, Deus vai burilando, né? Aleluia, fazendo com que a pessoa seja purificada, e chega uma hora que não dá mais, e a pessoa sai, a pessoa não consegue permanecer, porque fala enganosamente. O salmista está dizendo, quer viver bem, viver muito tempo, e ver a prosperidade, guarda os teus lábios do engano, não pratique, não fale enganosamente, não engane ninguém, não passe por cima de ninguém, não fale enganosamente, guarda os teus lábios, aleluia. No Salmo 141, versículo 3, o salmista diz, põe um guarda à porta da minha boca, para mim não falar algo enganoso, porque não dizer que tem muita gente usando essa palavra para enganar muitos. Um evangelho facilitado, um evangelho de graça sobre graça, que Deus me perdoe, pode virar uma desgraça na vida de quem pratica um evangelho sem compromisso, sem cruz, sem renúncia, sem sacrifício, sem comunhão com Deus. É um evangelho que gera na vida da pessoa algo desgraçado, que a pessoa perde a graça de Deus, e como Esaú vai chorar para buscar a primogenitura e não alcançará mais, porque viveu o evangelho que não era o evangelho genuíno, aceitou as palavras de engano, e às vezes a mentira, ela soa como uma verdade. Às vezes a mentira,
ela é mais aceitável do que a verdade, porque a verdade machuca, a verdade cutuca, a verdade mexe na ferida, a verdade nos purifica, a verdade é o remédio que cura a nossa alma, e a mentira não, a mentira dá uma massageada, calma, e dali a pouco a ferida aumenta mais, e aumenta mais, e aumenta mais, e daqui a pouco não se recupera mais, e perde, se for na perna, perde a perna, se for no braço, perde o braço, se for em qualquer outro membro do corpo, a ferida vai se alastrando, por quê? Porque não houve a cura genuína. Isso aqui está pesado, mas Deus está falando conosco. Permita-te, aleluia, cuidar os teus lábios de viver uma prática enganosa. Tem gente que engana ou pensa em enganar até Deus com as suas palavras, e daí Deus está dizendo através do profeta Isaías: o meu povo me adora, mas me adora só de lábios. O seu coração está longe de mim. Eles vêm e fazem aquela encenação de lábios, e parece que é lindo e maravilhoso, mas o coração está longe. E Deus está dizendo: eu quero que o meu povo volte a buscar a minha face, a andar na minha presença, e a me adorar de coração, de corpo, alma e espírito na minha presença. Aleluia. Guarda os teus lábios. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas é umas mentirinhas santas. Ai, meu pai. Por que eu fui entrar nesse negócio da mentira, né? Tem tanta coisa que a gente, aleluia, às vezes a gente mesmo acaba enganando-nos a nós mesmos. Tem gente que mente, que a mentira dele, para ele vira uma verdade. Ele acha que aquela mentira que ele colocou por primeiro, ele tem que sustentar e vai virar para ele vira verdade. A verdade é a mentira. E aí entra, aleluia, num sofisma espiritual. Sofisma é aquilo que não é, mas parece que é. Aquilo que não é santo, mas tem uma aparência de santidade. Aleluia, mas que Deus nos ajude a nós não proferir engano algum, que os nossos lábios sejam purificados. Eu acho lindo que o dia em que Isaías viu a glória do Senhor, no capítulo 6, e lá no versículo de número 4, 5, ele vai dizer que os lábios deles eram impuros. Aleluia, ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, ele precisava de purificação, ele sabia que o problema dele era os lábios. Ele vai confessar isso, porque ele poderia dizer: eu habito no meio de um povo com o coração corrupto, e o meu coração também é corrupto. Ele vai falar: eu habito no meio, eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Havia muita gente proferindo mentira naquele tempo, e aí de repente Deus, de uma maneira tão misericordiosa, Ele precisa fazer comigo e conosco hoje isso. Ele pede que o anjo pegue uma brasa com uma tenaz do altar, e a brasa vem, toca nos lábios de Isaías e diz: o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade foi tirada. E aí Isaías começa a ver as coisas de uma maneira diferente. As palavras de Isaías não são mais mentiras ou enrolação para não fazer a obra. Quando Deus pede a alguém, Ele diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele começa a se dispor. As palavras são de otimismo, de que vai dar certo em meio ao caos, aleluia, que ele estava vivendo. Ele consegue dizer: não, eu vou, pode confiar, eu vou. Já não engana mais, já não enrola mais, porque ele está dizendo com lábios puros agora: eis-me aqui, envia-me a mim, aleluia. Uracalabachurianda rabachai. É mais urgente, você que está em casa, ouça o que eu estou falando, é mais urgente do que nunca que o Espírito Santo de Deus, aleluia, com o sangue de Jesus Cristo, venha trabalhar na minha, na sua vida, para que eu e você sejamos purificados pelo poder do Senhor, em nome de Jesus, pelo sangue vertido na cruz, para que em nós não haja mais nenhum tipo de engano, mas nós venhamos viver uma vida reta na presença do nosso Deus, aleluia. Terceira coisa, aparta-te do mal. Verso de número 14, afasta-te do mal. Aparta-te do mal. Aleluia. Tem gente que gosta de andar de mão dada com o mal. Tem gente que gosta de andar perto do mal. Tem gente que ele parece que para ele dar certo, ele tem que andar com pessoas más. Ele anda pelo caminho mau. Parece que para ele brilhar, ele tem que andar com pessoas menos capacitadas que ele, ou totalmente depravadas, para ele dizer: não, e aí ele vai se comparar com os menores. E a Bíblia vai dizer que é para nós se comparar com
o santo, com o reto, com o justo, com aquele que ama a Deus. Ele vai se comparar com os menos, ele vai dizer, não, ele chega que nem aquele publicano, chega na presença do Senhor, chega o publicano e o fariseu chega, eu não sou como os demais, eu dou meu dízimo, eu dou minhas ofertas, eu adoro 3 vezes ao dia, eu faço as minhas doações, minhas esmolas, e agradece a Deus e sai. Aí chega o publicano, nem entra lá no templo, antes de entrar já se ajoelha e diz, eu não sou nem digno de chegar no altar, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Jesus estava olhando e disse assim, qual dos dois que foi abençoado? Aquele que foi contar o que fazia, ou aquele que foi pedir misericórdia por aquilo que não fazia? Porque a gente é muito tendencioso a nos comparar e dizer, não, mas eu estou bem, eu oro mais que o presbítero, eu canto mais que o presbítero, eu estou mais na igreja que alguns pastores. E eu quero dizer para você, não se compare a ninguém. O nosso meio de comparação é Jesus Cristo, nosso Salvador, aleluia. Se eu me comparar a Cristo, eu tenho que pedalar muito, eu tenho que correr muito, eu tenho que me humilhar muito, eu tenho que orar muito para chegar perto do que Ele foi, do que Ele fez e do que Ele sofreu pelo amor de nós, aleluia. Aparta-se do mal. Jó vai dizer no capítulo 28, verso 28, quem é inteligente, aparta-se do mal. Quem é inteligente, sai de perto do mal. Quem é inteligente, pega o caminho do bem. Aleluia. Paulo vai dizer que é para nós fugir da aparência do mal. Não é para nós andar perto da aparência do mal. Se tem alguma aparência de maldade, eu vou fugir, eu vou sair, eu não vou chegar perto, eu vou me desviar, aleluia, de toda aparência do mal. Ah, pastor, mas o outro faz, o outro fez, e não tem problema, estão servindo a Deus na igreja, estão até cantando, até tocando na orquestra, mas não é para ele, não é para mim. Se eles fizeram, eu vou me apartar, eu vou me afastar, eu vou andar no caminho do céu, eu vou andar no caminho do bem, para glorificar ao Senhor nosso Deus. Talvez você dizer, mas tem pastor pregando e fazendo coisa errada. Não te preocupa, anda você no caminho do bem, anda você no caminho da salvação, e o nome do Senhor será glorificado. 4º lugar, pratique o bem. Tem gente que se aparta do mal, mas não pratica o bem. Ele fica aquele meio termo, sabe? Nem para o mal e nem para o bem. Ele fica em cima do muro, e em cima do muro já é território de Satanás, em cima do muro já é território do diabo. A dúvida e a falta de vontade de fazer, e o esperar por querer fazer e nunca fazer, o em cima do muro já é território que agrada Satanás, porque você está na dúvida, você está naquilo que você não sabe se é certo ou se não é certo, você não tem aquela convicção plena da vontade de Deus, e aí você está ali, aleluia, vou para o lado que pendeu, vou para o lado que pendeu, não, em nome de Jesus. Deus está dizendo através de Davi aqui, afasta-te do mal, aparta-te do mal e começa a praticar o bem, aleluia. Não há como você servir a 2 senhores, disse Jesus. Ou você vai servir ao Senhor, ou vai servir a Mamon, as riquezas, ou você vai buscar o reino dos céus e a vida eterna que nós falamos domingo, ou você vai buscar a vida terrena e as coisas deste mundo e perder a vida eterna, ou nós buscamos um caminho. Aparta-te do mal, pratica o bem e Deus te honrará na terra. Você vai viver muitos anos, aleluia, e vai viver com prosperidade. Aleluia. Volto a dizer, viver não é o problema é viver com prosperidade. Viver, até tem gente que vive, aleluia. Tem gente aí que está com 80 anos, nunca se dobrou para Jesus, já ouviu falar de Jesus, aleluia, nunca se dobrou, já deixou, não quis saber, mas não vive uma vida próspera, não vive uma vida feliz, não está vivendo o melhor de Deus na terra, aguardando, aleluia, algo sobrenatural, indizível, incomparável, que é o céu de glória. Aleluia. O arrebatamento está chegando e é tempo de nós nos prepararmos para entrarmos no céu. Comece a praticar o bem, ande no caminho do bem, aleluia. Por mais difícil que seja, por mais perseguido que você seja, ande no caminho do bem, pratique o bem, faça o bem, aleluia. Não pague mal por mal, pague o mal por bem, retribua o mal que te fizerem com o bem que está no teu coração, da presença do Senhor, aleluia. Não faça aquilo que talvez o mundo está fazendo, de pagar o mal com o mal, mas comece a praticar o bem, aleluia, e Deus vai te dar graça para você viver uma vida abençoada na terra. E termina o salmista dizendo, busque a paz
e segue-a. Busque a paz e segue-a. Aleluia, 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 aleluia. Vou voltar só um pouquinho que eu olhei um texto que eu marquei aqui. Paulo está dizendo, na prática do bem, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Na prática do bem, você encontra o mal e você não deixa se vencer pelo mal. Você pratica o bem, você pratica coisas boas. E em último lugar, busque a paz. Irmãos, a paz, ela é fruto do Espírito Santo. Ela é um fruto que, talvez algum dia a gente fale sobre os frutos do Espírito, mas tem 3 frutos que são na área vertical, tem 3 frutos que são na minha pessoa, e tem 3 frutos, fruto é um só, desculpa. 3 qualidades do fruto que é na área vertical, é eu com Deus. Tem 3 qualidades do fruto que é para mim mesmo, e tem 3 qualidades que é eu com o meu próximo. Paulo está dizendo que o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Alegria, amor, alegria e paz vem do céu para mim. É eu e Deus. Eu tenho o amor de Deus, eu pratico o amor de Deus. Eu tenho a paz de Deus, eu vivo a paz de Deus. Eu tenho a alegria do céu, eu vivo uma vida alegre independente de circunstância. Aleluia. A longanimidade, a benignidade e a bondade eu pratico com o meu semelhante. Eu sou longânimo para quem me trata mal. Aleluia. Eu sou benigno para quem me quer o mal, eu quero o bem. Aleluia. 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 E a bondade, eu sou bom para quem faz mal. E aí tem 3 que é para mim mesmo, que é a fidelidade. Aleluia, eu tenho que ser fiel. É eu que tenho que fazer. Para mim, eu tenho que ser fiel. Aleluia, a fidelidade, a mansidão e a temperança, que é o domínio próprio. Esses são eu guerreando comigo mesmo. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser, aleluia, eu tenho que ser moderado, eu tenho que cuidar a minha maneira de ser, eu tenho que praticar, e um dia eu vou trazer um estudo sobre isso maravilhoso, aleluia, mas eu quero falar da paz que é com Deus. A partir do momento que eu busco a paz de Deus para o meu coração, eu consigo ter paz com o meu semelhante. Enquanto eu não buscar a paz de Deus, aleluia, que excede todo entendimento, que Paulo vai falar que é tão maravilhoso, eu não consigo ter paz com o meu semelhante. Eu não consigo ter paz comigo mesmo. Eu não consigo viver uma vida de paz. E aqui o salmista está dizendo, quer viver bem e com prosperidade, busque a paz, aleluia, segue, persiga ela, persevere atrás dela, não deixe de buscar a paz. E Paulo vai dizer, Jesus vai dizer, o que depender de vocês, tende paz com todos. O que depender de mim, eu tenho que ter paz. Porque eu recebi a paz. Jesus vai dizer na ceia, na última ceia, ele vai dizer, deixo-vos a paz, capítulo 14, versículo 27 de São João, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, aleluia, mas eu vou lá dou, eu entrego a minha paz. O profeta Isaías vai dizer que ele é o nosso príncipe da paz, é ele quem produz paz no meu coração, em meio a todas as guerras, as dificuldades. Se eu tiver paz, eu levanto de manhã com alegria, eu durmo eu descanso com alegria, eu durmo com paz no coração, nada me perturba, nada me tira o sono, porque a paz vem dele para mim, aleluia. Eu tenho paz, busque essa paz. Ah, pastor, mas o senhor não sabe as lutas que a gente já passou, aleluia, eu não queria que você passasse a metade das que eu passei, aleluia, mas Deus nos dá paz, Deus nos dá paz, Deus nos dá paz, aleluia. A crise está aí, Deus nos dá paz, Deus nos dá confiança. O escritor da carta aos Hebreus vai descrever no capítulo 12, versículo 14, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É para eu e você seguir a paz, andar no caminho de paz. Tudo que depender de mim, eu vou trabalhar para ter paz, eu vou caminhar para que haja paz. Tem gente que caminha a vida inteira dele procurando algum defeito, procurando alguma coisa para tirar a paz das pessoas, e Deus está dizendo, procure a paz, siga a paz, ande pela paz, caminhe na paz, Deus vai te honrar na terra, e o nome do Senhor será glorificado.
A nossa vida só vai ter sentido para nós vivermos 70, 80, 90 ou mais de 100 anos se nós guardarmos estes conselhos. Aparta a tua língua do mal, aparta os teus lábios de falar enganosamente. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se há uma coisa que nos preocupa nesses dias é, aleluia, o falar enganosamente. Oh glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Aparta-te do mal, aparta a tua língua do mal, os teus lábios de falar enganosamente. Busque andar na presença do Senhor, busque a paz. Não é difícil, aleluia, não é difícil viver em paz, porque quando você escolhe viver a paz, você desarma todo o teu inimigo. Aleluia, quando você resolve ter paz, o teu inimigo fica desarmado. Fique de pé na presença do Senhor Jesus. Fique de pé na presença do Senhor nosso Deus, aleluia. Aleluia. Pratique o bem, aparta-te do mal. Aleluia, guarda, Deus falou tão gostoso com nós hoje, tão maravilhoso. Uma das coisas lindas que Deus quer fazer na igreja, eu queria que você fizesse parte, é isso, de Deus ter essa liberdade de falar conosco no culto, de realmente nós abrirmos o coração para Deus e dizer: Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero sair daqui com uma perspectiva, uma noção, uma direção, caminhando para o céu, sabendo que o céu é o meu lugar, que a presença de Deus é maravilhosa. Busque o Senhor, ore um pouquinho mais. Eu sei que você está trabalhando já, sei que você está exercendo as suas atividades, alguns limitados, outros não, outros na sua totalidade, mas aproveite para servir o Senhor, para buscar o Senhor, para conhecer o Senhor, para ler, para orar, para estar na presença de Deus. Quando você começa a viver uma vida pertinho de Jesus, não importa se você está em casa, está no trânsito, está na igreja, está na rua, está aonde, no comércio, onde você estiver, você está com Jesus. E essa comunhão, ela é tão gostosa, ela é tão maravilhosa. Isso vai proporcionando uma qualidade de vida. Pastor, uma qualidade de vida tem que ter dinheiro, tem que ter posição. Não, independe de posição, de dinheiro. Qualidade de vida é aqui dentro. A minha qualidade de vida é eu que vou receber de Jesus, aleluia. O Espírito de Deus deseja trabalhar no seu coração, como tem trabalhado no meu coração, e nós precisamos permitir que esse Espírito Santo trabalhe de uma maneira que nós venhamos ser moldados, mudados, transformados, e venhamos viver uma vida, uma qualidade de vida em Cristo Jesus, independente de tudo que está acontecendo. Ore comigo. Pai, na tua presença nós estamos, Senhor. A tua palavra veio ao nosso encontro, Senhor, e confrontou nós em algumas coisas. A tua palavra trouxe um confrontamento, Senhor, e nós precisamos melhorar, nós precisamos parar de emprestar a nossa língua para coisas ruins. A tua palavra nos chamou atenção para que os nossos lábios não falem mais enganosamente. Tira a mentira da nossa boca, Senhor, purifica os nossos lábios, Senhor, como tu fizeste com Isaías. Limpa o nosso coração para que aquilo que sair dos nossos lábios venha produzir vida e não morte, Senhor. Deus, vem ajudar-nos a apartar-nos do mal, ajuda-nos a começar a praticar o bem, ajuda-nos, Senhor, a buscar a paz, a viver uma vida que glorifique, exalte e engrandeça o teu nome na terra. Nós nos disponibilizamos como igreja, aleluia, como um canal de bênção para esta cidade, para esta sociedade. Os irmãos que estão neste culto nesta noite, nós nos disponibilizamos, Senhor, para que o Senhor venha nos usar, para que o Senhor venha usar-nos como um canal de bênção para eles, e que eles vejam em nós uma mudança de vida, alegria do céu, uma qualidade de vida, Senhor, mesmo de chinelo de dedo, mesmo andando a pé, mesmo morando em casas humildes, mas sabendo que o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa esperança,
O Senhor é a nossa alegria. Ajuda-nos a propagar isso, a viver isso, e que isso, Senhor, glorifique o Teu nome através da nossa vida, e o mundo conheça o Senhor através de nós. Deus, o mundo precisa Te conhecer, o mundo precisa Te conhecer, e não há outro caminho a não ser através de nós, os crentes da Assembleia de Deus e de tantas outras denominações, do homem reto, justo, fiel. Pai, ajuda-nos a Te tornar conhecido aqui, é o desejo do meu coração, e eu Te peço em nome de Jesus.